A história é inspiradora. Era uma vez um jovem cheio de sonhos. Desde pequeno, todos diziam que ele tinha um talento natural. Corria mais rápido, aprendia com facilidade, encantava os que o observavam. Ele acreditava que esse dom era suficiente para levá-lo ao topo. E, por um tempo, foi. Os aplausos, os elogios e a confiança exagerada fizeram com que ele relaxasse. Por dentro, ele pensava: se nasci com talento, não preciso me esforçar tanto quanto os outros. Enquanto isso, em sua cidade, havia outro jovem. Ele não tinha os mesmos dons, nem recebia os mesmos elogios. Muitos diziam que jamais chegaria ao mesmo nível de seu rival. Mas esse jovem possuía algo que o outro desprezava: disciplina. Ele acordava cedo, treinava quando todos ainda dormiam, repetia os mesmos exercícios centenas de vezes até se tornar melhor, um pouco a cada dia. Os dois começaram a competir. No início, o talentoso vencia sem esforço. Mas com o tempo, a diferença começou a diminuir. Até que, em uma competição decisiva, a surpresa aconteceu. O disciplinado venceu. Não foi sorte. Não foi acaso. Foi o resultado de noites em claro, de madrugadas silenciosas, de suor e lágrimas escondidas. O talentoso não entendeu. Como é possível? Eu sou mais rápido, mais forte, mais inteligente. Mas a verdade é que talento sem disciplina se desgasta, enquanto disciplina sem talento cresce e amadurece. A derrota foi dolorosa. Pela primeira vez, ele sentiu o gosto amargo de perder algo que acreditava já ter conquistado. Voltou para casa cabisbaixo, e no silêncio do quarto, uma frase ecoava dentro dele como uma martelada constante: enquanto você dorme, alguém está treinando. Aquelas palavras se tornaram um divisor de águas. Ele percebeu que, por mais talentoso que fosse, havia desperdiçado tempo precioso acreditando que apenas sua habilidade o sustentaria. Naquele dia, tomou uma decisão: mudaria sua vida. A disciplina seria sua nova companheira. Acordou no dia seguinte antes do sol nascer. O corpo reclamava, a mente tentava convencê-lo a voltar para a cama. Mas ele resistiu. Lembrou-se da derrota, lembrou-se do rival, lembrou-se da frase. E treinou. O processo não foi fácil. A cada passo, ele descobria que não bastava força física, mas também força mental. Descobriu que a verdadeira vitória não estava em vencer os outros, mas em vencer a si mesmo todos os dias. A partir de então, sua jornada se tornou diferente. Já não era apenas o jovem talentoso que todos admiravam. Agora, era o jovem disciplinado que inspirava. Ele entendeu que talento é apenas o ponto de partida, mas é a disciplina que o leva até a linha de chegada. E assim nasceu a grande verdade que ecoa até hoje: o mundo pode admirar o talento, mas só respeita a disciplina. Disciplina é a vantagem oculta. O jovem já havia aprendido uma lição dolorosa. O talento, sozinho, não sustenta ninguém por muito tempo. Foi então que ele começou a descobrir a grande verdade: a disciplina é a vantagem oculta que separa os sonhadores dos realizadores. No início, acordar antes do sol parecia um sacrifício. O sono gritava, a cama parecia um convite irresistível. Mas, ao levantar-se todos os dias, ele percebeu algo que mudaria para sempre sua visão de vida. Enquanto o mundo dormia, ele ganhava tempo. Cada minuto aproveitado nas primeiras horas do dia se transformava em um tijolo colocado na construção de seu futuro. O talento abre portas, sim. Ele pode colocar alguém no palco, no campo, no ringue ou diante de uma plateia. Mas apenas a disciplina mantém a pessoa lá. Quantos talentos já foram aplaudidos e depois esquecidos? Quantos chegaram ao topo, mas não permaneceram? O jovem percebeu que o diferencial não estava em brilhar por um momento, mas em permanecer firme quando todos os holofotes se apagavam. Ele começou a treinar quando ninguém estava olhando. Não havia torcida, não havia aplausos, não havia reconhecimento. Apenas ele, o silêncio e o esforço constante. Foi aí que entendeu o segredo. A disciplina trabalha em silêncio, mas os resultados gritam em público. Enquanto seus amigos desperdiçavam horas em distrações, ele aproveitava cada segundo para melhorar. Enquanto muitos improvisavam, ele repetia.
Enquanto alguns esperavam pela motivação, ele agia com consistência. Descobriu que a disciplina não depende de sentimentos, mas de decisões. Cada dia de esforço acumulava pequenas vitórias invisíveis. O corpo se fortalecia, a mente se expandia, e a confiança se tornava inabalável. A disciplina não era apenas o hábito, mas uma arma secreta que o diferenciava. Ele já não competia apenas com os outros, mas com sua própria versão de ontem. Inspirado por histórias de grandes atletas, músicos e empreendedores, o jovem entendeu que todos eles tinham algo em comum. Não eram os mais talentosos, mas os mais disciplinados. Michael Jordan ficava treinando arremessos depois que todos iam embora. Beethoven compunha até perder a audição. Empreendedores de sucesso trabalhavam quando ninguém acreditava neles. O padrão era sempre o mesmo: disciplina silenciosa, resultados extraordinários. Com o tempo, aquilo que parecia sacrifício se tornou o estilo de vida. Acordar cedo já não era sofrimento, mas prazer. Treinar até o corpo doer já não era castigo, mas privilégio. A disciplina havia se tornado sua maior vantagem, uma vantagem oculta, invisível aos olhos dos que buscavam atalhos. Ele entendeu, enfim, que a disciplina não rouba liberdade, mas dá poder. Não é um peso, mas um caminho. Não é inimiga, mas aliada. E assim, dia após dia, ele começou a construir algo que ninguém poderia tirar dele: consistência. Porque, no final, não vence o mais talentoso, mas o mais constante. A disciplina constrói resistência. Os primeiros dias de treino intenso foram duros. O corpo reclamava, a mente buscava desculpas, e cada manhã parecia uma batalha contra si mesmo. Mas foi nesse campo de guerra interior que o jovem começou a descobrir um novo poder: a resistência. Treinar quando está descansado é fácil. Cumprir uma rotina quando a energia e motivação é simples. Mas continuar quando está cansado, dolorido e sem vontade exige algo maior. Exige disciplina. E foi justamente aí que ele percebeu que cada esforço, mesmo os menores, estavam moldando não apenas seus músculos, mas sua mente. A resistência não nasce da força inicial, mas da repetição constante diante das dificuldades. A cada treino vencido, ele fortalecia sua capacidade de suportar a pressão. Quando as pernas doíam, ele lembrava: enquanto eu descanso, alguém está correndo. Enquanto eu paro, alguém está avançando. E essa lembrança o empurrava a dar mais um passo. Logo, a mente começou a mudar. A preguiça, que antes era sua companheira fiel, perdeu espaço. A zona de conforto, que antes parecia um lugar seguro, se tornou inimiga mortal. Ele descobriu que o corpo humano tem limites, mas a mente disciplinada sempre pode ir além. As derrotas já não tinham o mesmo peso. Antes, uma perda o derrubava, fazia duvidar de si mesmo. Agora, cada fracasso se tornava combustível. A disciplina havia ensinado que cair não é sinal de fraqueza, mas oportunidade de levantar mais forte. Ele percebeu também que a resistência construída no treino ia muito além do físico. Nos estudos, no trabalho, nos relacionamentos, em todas as áreas da vida, ele começou a suportar pressões que antes o esmagariam. A disciplina lhe deu uma armadura invisível contra as dificuldades. Enquanto muitos desistiam na primeira barreira, ele continuava. Enquanto alguns reclamavam do peso da caminhada, ele já havia aprendido a carregar cargas maiores. O segredo não estava em ser melhor que todos, mas em ser resistente quando os outros desistiam. Cada treino se tornava uma lição de vida. Uma corrida difícil ensinava sobre perseverança. Um exercício repetitivo ensinava sobre paciência. Uma derrota inesperada ensinava sobre humildade. Tudo cooperava para formar um espírito mais forte, capaz de suportar tempestades sem se abalar. No fundo, ele entendeu que o sucesso não é para os mais rápidos ou os mais talentosos, mas para os mais resistentes. Quem aguenta até o fim sempre alcança. E assim, com suor, dor e esforço diário, o jovem construiu o que se tornaria seu maior patrimônio: a capacidade de não desistir. Porque talento pode impressionar por um instante, mas apenas a disciplina constrói resistência suficiente para vencer a maratona da vida.
Capítulo 4. A disciplina constrói caráter. Com o tempo, o jovem percebeu que a disciplina não estava apenas transformando seu corpo e sua mente. Ela estava moldando algo ainda mais profundo: o seu caráter. No início, sua motivação era apenas vencer, superar o rival e provar que também podia ser o melhor. Mas, à medida que os treinos se tornavam rotina, ele começou a entender que a disciplina era muito mais que uma ferramenta para alcançar resultados, era uma escola de valores. Cada madrugada acordando cedo lhe ensinava responsabilidade. Cada treino feito sem plateia o ensinava humildade. Cada repetição silenciosa, sem aplausos, lhe mostrava que o verdadeiro valor não está no reconhecimento externo, mas na integridade de continuar firme mesmo quando ninguém vê. A disciplina se tornou um espelho que refletia quem ele realmente era. Antes, confiava apenas no dom que receberá. Hoje, confiava em sua dedicação. Antes, dependia de elogios para se sentir motivado. Agora, sua motivação vinha de dentro. Antes, queria impressionar os outros. Agora, queria ser fiel a si mesmo. O esforço diário moldava sua identidade. Ele deixou de ser apenas o talentoso e se tornou o dedicado. O brilho do dom era passageiro, mas a solidez do caráter era permanente. Ele entendeu que caráter é fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando. E a disciplina o ensinava exatamente isso: treinar em silêncio, obedecer à sua rotina, manter seus compromissos consigo mesmo. Ninguém precisava ver, ninguém precisava aplaudir. O verdadeiro triunfo acontecia em segredo. Com isso, ele aprendeu também paciência. Antes, queria resultados rápidos, vitórias imediatas. Mas a disciplina lhe ensinou que grandes conquistas exigem tempo, perseverança e constância. Aprendeu a plantar hoje para colher amanhã. A cada desafio enfrentado, seu caráter se tornava mais firme. Ele não era mais refém das circunstâncias. Se fazia sol ou chuva, se estava cansado ou animado, não importava. Ele seguia em frente. E essa consistência o transformava em alguém confiável, alguém que cumpria o que dizia, alguém que podia ser respeitado não apenas pelo que fazia, mas pelo que era. O rival, que antes era apenas uma sombra incômoda, agora se tornava uma inspiração. Não porque fosse inimigo, mas porque, sem perceber, havia despertado nele o desejo de se tornar melhor. O jovem entendeu que não competia mais com outros, mas consigo mesmo. No fim, a disciplina havia lhe dado mais do que vitórias, havia lhe dado valores inegociáveis: humildade, paciência, perseverança, responsabilidade e integridade. E esses valores se tornaram sua maior conquista, porque um caráter sólido abre portas que o talento sozinho jamais poderia manter abertas. Ele compreendeu, então, que o verdadeiro prêmio não estava apenas na medalha, no troféu ou no reconhecimento. O verdadeiro prêmio era se tornar alguém melhor a cada dia. E isso só a disciplina poderia lhe oferecer. Disciplina gera superação constante. O jovem já havia entendido que a disciplina lhe dava resistência e moldava seu caráter. Mas, ao longo da caminhada, percebeu outra verdade poderosa: a disciplina o empurrava constantemente para além dos seus limites. Ela não permitia que ele se acomodasse, mas o desafiava diariamente a se superar. Cada treino era uma oportunidade de ir além. Se ontem correrá 5 quilômetros, hoje tentava 6. Se ontem suportara 100 repetições, hoje buscava 120. Não se tratava de competir com o rival, mas com ele mesmo. Seu maior desafio não estava nos outros, mas no espelho. A disciplina o ensinou que limites não são barreiras fixas, mas degraus para serem ultrapassados. O corpo sempre dizia basta, mas a mente treinada pela disciplina dizia mais um passo. E esse mais um fazia toda a diferença. Com o tempo, ele descobriu que a superação não acontece de repente, mas é fruto de pequenas vitórias acumuladas dia após dia. Antes, ele via o fracasso como derrota. Agora, via como aprendizado. Cada queda era uma oportunidade de levantar-se mais forte. A disciplina havia plantado nele a mentalidade da superação constante. Não parar, não desistir, não se contentar com pouco. Essa postura começou a refletir em todas as áreas da vida. Nos estudos,
Ele lia um capítulo a mais. No trabalho, entregava sempre um pouco mais do que era esperado. Nos relacionamentos, se esforçava mais para ouvir, compreender e servir. Ele descobriu que a disciplina não apenas gera resultados, mas também cria um padrão de excelência que o impulsiona a se tornar melhor em tudo. A cada obstáculo vencido, sua confiança crescia. Não uma confiança arrogante, baseada em talento, mas uma confiança sólida, baseada em esforço. Ele sabia que, não importava a dificuldade, conseguiria suportar e superar, porque a disciplina já havia lhe provado isso inúmeras vezes. Enquanto muitos buscavam atalhos e desistiam ao primeiro sinal de dificuldade, ele permanecia. E justamente essa constância o fazia avançar. Descobriu que a disciplina o tornava imparável, porque mesmo quando caía, levantava. Mesmo quando falhava, recomeçava. Mesmo quando estava cansado, continuava. E assim, a superação deixou de ser um evento e se tornou um estilo de vida. Não se tratava mais de grandes vitórias ocasionais, mas de um progresso constante e silencioso. Cada passo à frente, por menor que fosse, já era uma vitória. O jovem entendeu, então, que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em sempre levantar. Não está em nunca falhar, mas em nunca desistir. E isso só a disciplina pode ensinar. Porque o talento pode te colocar em cena, mas é a disciplina que garante que você se supere todos os dias, até se tornar impossível de ser parado. A vitória final do disciplinado. O tempo passou. Anos de suor, esforço e disciplina construíram algo que nenhum talento isolado poderia alcançar, resultados sólidos e duradouros. O jovem que antes se apoiava apenas em dons naturais agora era reconhecido não apenas por sua habilidade, mas principalmente pela constância que o diferenciava de todos os outros. Seu rival talentoso, aquele que um dia parecia imbatível, havia ficado pelo caminho. O brilho inicial se apagou, porque sem disciplina o talento se esgota. Já o jovem disciplinado seguia crescendo, amadurecendo e conquistando espaço. Ele não chegou ao topo da noite para o dia, mas construiu sua escada passo a passo, degrau por degrau. A vitória não foi um golpe de sorte, nem um momento isolado de inspiração. Foi o resultado inevitável de escolhas diárias. Ele entendeu que a verdadeira conquista não está em vencer uma vez, mas em permanecer vitorioso ao longo do tempo. E somente a disciplina é capaz de sustentar esse tipo de vitória. Enquanto muitos dormiam, ele treinava. Enquanto outros desistiam, ele persistia. Enquanto alguns buscavam atalhos, ele seguia no caminho da constância. Foi assim que, silenciosamente, construiu um legado. O sucesso veio, sim, mas não da forma ilusória que muitos buscam. Veio como fruto de caráter moldado, resistência fortalecida e superação constante. Ele provou para si mesmo que a disciplina vence sempre, porque nunca dorme. E quando finalmente recebeu reconhecimento, quando os aplausos ecoaram e as vitórias se multiplicaram, ele sabia que não estava ali apenas pelo talento com que nascerá, mas pelo trabalho árduo que escolhera abraçar. O troféu era apenas um símbolo. A verdadeira vitória estava no processo, na transformação interior, no homem que havia se tornado. Ele entendeu que o sucesso é inevitável para quem paga o preço todos os dias. Que não existe glória sem disciplina, nem futuro sem esforço. O que o diferenciava não era a sorte, mas a escolha diária de se levantar, mesmo quando o corpo pedia descanso e a mente sussurrava desistência. No fim, a frase que havia mudado sua vida, enquanto você dorme, alguém está treinando, deixou de ser apenas um lembrete. Tornou-se sua realidade. Ele agora era aquele que treinava enquanto os outros descansavam, aquele que não desperdiçava tempo, aquele que transformava a disciplina em vitória. E assim, o jovem que um dia acreditou que o talento seria suficiente descobriu o segredo que separa vencedores de perdedores. O talento impressiona, mas a disciplina conquista. Porque a vitória final sempre pertence ao disciplinado.